Encantada, olha, todo canto tem folhagem, e não é folhagem artificial, é folhagem natural. E logo veio a comida, né, comemos doces, salgados, tomamos café, uma maravilha. Em seguida, saímos de Santo Ângelo e a nossa ideia era ir rumo a Caraó, mas não fomos para Caraó. Estamos aí saindo de Santo Ângelo, apreciando a paisagem também, que é muito bonita, aqui uma avenida de Santo Ângelo, e vamos seguindo, seguindo, seguindo pela estrada, conversando, discutindo onde iríamos, que nosso objetivo depois é ir a às Missões, a conhecer a cidade onde tem uma igreja, né, não é exatamente a igreja, em São Miguel das Missões, onde tem o sítio arqueológico das ruínas. Mas no caminho resolvemos chegar na Vinícola Fim, uma vinícola que também é um ponto turístico na região missioneira. E ali encontramos algumas coisas, pensamos: "Vamos encontrar um vinho muito gostoso nesta vinícola". E observando a entrada, aqui o horário da tudo bem estabelecido, bem organizado, ó, os horários para visitação e para adquirir, né, não só para visitação, mas não tem como não visitar e não olhar tudo que tem em torno da vinícola. O local é muito bonito. Não estávamos programando chegar na vinícola. Olha, já tem ali, ó, os pés de da videira. Muito lindo aqui o local, muito, muito bonito. Andando de carro ainda e verificando a entrada da vinícola Fim. Vamos chegando, 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 depois fomos atendido por Jorge Fim, e vi na parede ali Luiz Fim. Meu cunhado é Luiz Fim também, é parente deste Fim aqui. E Patrício Fim é o pioneiro da vinícola, é quem iniciou a vinícola. Tem uma parede toda mostrando a as qualidades de vinhos que que a vinícola produz. O produtor nos falou de vários tipos de uvas e vinhos, e ficamos de voltar nesta vinícola para entrevistá-lo e para saber mais sobre a origem da vinícola, quando começaram, com que uvas, quais uvas plantaram no início, e assim fomos olhando e nos alegrando os olhos com tanta coisa bonita ali. E encontramos esses 2 vinhos, ele nos explicou que o Desbravador é em homenagem ao Patrício Fim, que é o desbravador ali, e que este outro, um vinho licoroso, é o que tem a mesma fórmula dos vinhos da do tempo dos, missioneiros, dos jesuítas. Vinho semelhante a este foi elaborado em 1626 pelo jesuíta Roque Gonzales, para utilização em celebrações. Coisa mais interessante saber isso, né? O vinho que tem a mesma característica do vinho servido, trazido pelos padres. Ele nos contou que o vinho chegou no Rio Grande do Sul pela mão dos padres.
E este outro aqui também tem notas interessantes, ó. É um violáceo intenso, aromas de frutas vermelhas, especiarias. Esse, o Desbravador, tem 4 tipos de uva: Cabernet Sauvignon, Merlot, Tannat e Anceolate. Muito interessante saber essas coisas. A gente sai para passear, mas também sai para se instruir, para saber das coisas. E provamos desse vinho lá, é muito, muito bom. Saindo da vinícola, vamos rumo a São Miguel das Missões, e dali está a 16 quilômetros. E não está a 16 quilômetros, é mais, aqui eu reduzi um pouco o tempo do vídeo, está a mais quilômetros. Mas enfim, a gente seguiu em direção a São Miguel das Missões, onde tem um sítio arqueológico das ruínas de uma missão jesuítica do século XVII. Ali viveram 6.000 guaranis. É um patrimônio mundial da humanidade, intitulado Patrimônio pela Unesco. Bem no início, fomos recebidos por a pessoa que nos instruiu, nos convidou a saber mais da história do sítio através de realidade virtual. Aqueles óculos ali nos mostraram como aconteceu toda a história. Depois recebemos o audioguia, né? Ali com o audioguia a gente foi passeando pelo sítio arqueológico. A cada ponto, a cada passo, a gente olha para um lado, para o outro, tem explicações, né, sobre a história dos jesuítas, né, a reação dos guaranis, tudo que envolve os jesuítas e os índios guaranis. E vai sendo contada a história, os objetivos dos jesuítas aqui, que foram criar povoados para uma organização semelhante ao que ocorria na Europa, que acontecia na Europa. Então a ideia era catequizar os índios, ou seja, trazer a eles a igreja, o catolicismo, e também organizar as casas deles conforme uma instrução europeia. Eles fizeram isso, eles conseguiram organizar por um tempo os índios de maneira que tivessem outros modos, e até eles esqueceram, né, que os índios tinham a sua religião, os seus costumes, eles tinham do que viver também, né? E assim foram subindo ali no início das ruínas, já verificando que tem ali, ó, uma pia batismal, alguns a gente chama de tanques agora, mas não era exatamente tanque isso aqui. É uma pia batismal, onde eram batizadas as crianças. As crianças indígenas teriam que ser batizadas na igreja, no ritual católico, né? E seguimos aqui verificando todo o trabalho elaborado em num estilo diferenciado do que se vê hoje. Homenagem ali ao fundador dessa organização toda aqui das ruínas. Na frente aqui das ruínas, hoje, os índios que moram por aqui, eles trazem seus trabalhos para serem vendidos ali. O turista pode comprar todo o trabalho de artesanato que ele faz. Aqui são os artesanatos, ó, oferecidos pelos índios
para, ó, mini flechas e tudo mais. Em seguida a gente entra, num museu. Aqui temos a explicação, a formação da sociedade colonial, também na entrada, quem vai com bastante tempo, que quer ler todas as placas, toda a história, está tudo ali. E os objetos da época dos indígenas, lá da época dos jesuítas, estão por ali também. A gente fica impressionado com as peças, como eles faziam tudo em pedras e como que conseguiam fazer imagens também grandes, né. Aqui segue a história, os conflitos e a dispersão da população missioneira. A população missioneira foi dispersa porque a coroa portuguesa não quis mais essa organização dos jesuítas. Eles foram expulsos porque eles foram acusados de estarem organizando um estado dentro do próprio estado. Então não era interessante para a, a coroa portuguesa. Então eles foram expulsos. Foi isso que aconteceu em 1759. E aí o projeto foi desfeito. Ali, ó, ali veja, tem mais dos produtos dos indígenas que eles vendem hoje. E essas imagens, todas essas esses trabalhos aqui feitos à mão, olha só, aqui, ó, a imagem de uma santa, esses não são à venda, não é venda, isso é exposição apenas. E segue, a gente vai seguindo, vai, vai fazendo a visita e olhando todos os trabalhos expostos ali. Alguns na parede. O culto da imagem é muito, muito, muito do catolicismo, né? Então, o jesuíta ensinou o índio a fazer essas imagens, a fazer a demonstrar o seu, o seu interesse também, né? Assim a igreja agora aparece, a igreja, as ruínas, né? A igreja que foi construída em 1735 e 1745 pelos próprios indígenas, conta a história, né? Diz que foi supervisionada a arquitetura dela pelo arquiteto Giovanni Battista Primoli. Aqui já estamos dentro da, da parte interna da igreja, estamos andando ali e verificando as ruínas na sua parte interna. Caminhamos, brincamos um pouco por lá e ficamos sabendo da história. São Miguel das Missões é um lugar muito interessante para se visitar. Aqui já estamos indo a São Roque, a Roque Gonzales também faz parte das missões. E Roque Gonzales tem uma prainha. Então nós paramos nesta prainha e visitamos. Não tinha ninguém, praticamente ninguém na prainha. Ela é muito visitada por turistas, por, pelo pessoal da própria cidade de Roque Gonzales, que é uma cidade pequena de 7.000 habitantes, ali também na região missioneira.
Em todo o lado a gente encontra a cruz missioneira. Aqui não estou mostrando nenhuma, mas no centro de Roque Gonzales encontramos também a cruz missioneira. E aqui nós vimos a prainha ali, ó, a prainha de Roque Gonzales, que foi feita a partir do Rio Ijuí. Depois terminamos o passeio numa padaria, La Cafeteria. Comemos mais um pouco, isso já era de tarde.